Graça e paz, meus irmãos. Quero te convidar a fazer parte desse canal e você possa ser cada vez mais edificado e poder edificar outras pessoas também. Deus abençoe. Graça e paz, igreja. Boa noite. Que privilégio poder estar aqui nessa noite, mais uma vez. Hoje podendo trazer um pouquinho daquilo que Deus coloca em nossos corações. Amém? Depois de um louvor poderoso desse, eu confesso que eu gostaria de ter uma palavra que pudesse derreter o coração dos irmãos e chorar, aquela pregação poderosa que faz descer fogo do céu. Eu confesso aos irmãos que era esse o meu desejo, porém não vai ser hoje. Não vai ser hoje. Eu quero dividir com os irmãos um texto que Deus colocou em nossos corações, no nosso coração já faz algum tempo, e hoje chegou a oportunidade. Quem trouxe Bíblia, abra sua Bíblia em Gênesis. Se não trouxe, não tem problema, tá? Tem aqui no telão, você pode acompanhar. Hoje a gente vai usar bastante o telão. Olha que responsabilidade. Caiu aqui para frente. Aumentou a responsabilidade agora. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 12, primeiro versículo vai dizer assim: ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Esse é um texto bem conhecido pelos irmãos, uma história muito conhecida pela igreja. Vai falar sobre Abrão, ainda Abrão, não mudado o nome por Deus para Abraão. Deus aparece para Abrão e diz para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E em cima desse texto eu pude aprender que quando Deus quer fazer algo na vida de alguém, Deus quer mover a pessoa, usar ele em algo, alguma coisa, ele sempre vai tirar ele de dentro da sua parentela. Seja ele geograficamente, ou seja ele emocionalmente, no elo paterno, no elo do amor aos seus irmãos. E Deus fez isso com Abrão, tirou ele da sua terra, e ainda Abrão ele decide levar consigo o seu sobrinho Ló. Mais à frente da história, se você ler, você vai ver que no final das contas era para Abrão sair sozinho da terra dos seus parentes. Então quando ele decide tirar e levar junto o seu sobrinho Ló, lá na frente há uma confusão, porque ambos crescem, ambos têm gado, e os pastores de Abrão e de Ló, o seu sobrinho, começam a brigar. Então ali ele se divide. Essa briga não aconteceria se ele tivesse ouvido a voz de Deus e cumprido na íntegra: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Então toda vez que você quiser obedecer à voz de Deus, e em um detalhe você desobedecer ali, vai ter um problema. Podemos ver também na história de Davi. Davi ele estava na sua terra, junto com seus parentes, irmãos e pai. Porém, Davi já estava deslocado mesmo dentro do seu âmbito familiar. Você pode acompanhar na história que Davi ele era odiado pelos seus irmãos. Davi ele era rejeitado pelos seus irmãos e também pelo seu pai. Diz os estudiosos de teologia que Davi poderia até ser um filho bastardo, porque a Bíblia relata que Davi era um moço ruivo. Então faz essa comparação porque ele era distinto. Se ele fosse parecido com seus irmãos, não teria esse detalhe. Então quando Davi ele faz aquela oração, aquela poesia, não é somente poesia, mas é fato: eu estava por trás da malhada, atrás do montúrio. Ou seja, Davi, enquanto seus irmãos estavam na casa se alimentando, Davi estava
cuidando das ovelhas. O filho rejeitado. E quando ele diz, eu estava por trás do montúlio, o montúlio era a sobra de comida. Dá-se a entender que Davi era o último a comer na sua casa. Era o filho rejeitado. E ele era o último para cuidar da limpeza. Por isso que ele fala por trás do montúlio. Então Davi ele já estava deslocado. Já estava desfeito o vínculo ali. Então Deus era com ele que queria usar. Temos também José. José, a mesma situação, odiado pelos seus irmãos, porém amado pelo seu pai. Então Deus precisaria usar José, porém ainda existia um vínculo com José. Era o seu pai, a sua mãe e seu irmão mais novo. Precisou José ser vendido pelos seus irmãos, está longe emocionalmente do seu pai, porque seu pai acreditava que ele tinha morrido por conta da história dos seus irmãos, estava longe geograficamente, então estava apto para ser usado por Deus. Vocês estão conseguindo entender? Também temos Gideão. Gideão ele estava na sua terra, porém ele estava malhando o trigo no lagar, malhando o trigo onde deveria malhar a uva. E se aparece o anjo do Senhor para Deus e diz, varão valoroso, eu tenho contigo uma obra, quero salvar Israel. Aí Gideão ele diz, ai de mim, Senhor, eu sou o mais novo da casa de meu pai, eu sou o mais pobre da família de Manassés, e sou entre a família de Manassés o mais da família mais pobre. Consegue perceber que Gideão também estava deslocado? Ele era da família mais pobre, ele era o mais novo e era da família de Manassés. Para que os irmãos entendam, Manassés era um dos filhos de José. Manassés e Efraim. Manassés, Deus me fez esquecer da casa de meu pai. Quando ele teve o segundo filho, ele colocou Efraim, Deus me fez prosperar na casa de estranhos ou em terras estranhas. Quando Jacó estava no leito de morte e ia abençoar Manassés e Efraim, a cultura dizia que você colocaria sua mão direita sobre a cabeça de Manassés, do mais velho, para receber a bênção da primogenitura do primeiro filho, receber a bênção, e a mão esquerda no segundo filho. Porém Jacó ele faz ao contrário, ele inverte as suas mãos e coloca a sua mão direita sobre a cabeça de Efraim e a mão esquerda na cabeça de Manassés. E José fala, não pai, não é assim, a mão direita sobre a cabeça de Manassés. Ele falou, não, o mais novo será maior, Efraim será maior que Manassés, porém Manassés também será grande, mas não tanto quanto o seu filho. Então, seu irmão, então quando Gideão ele diz isso, ele não está se diminuindo, se fazendo de coitadinho. Uma vez eu vi um pregador dizer que ele estava se diminuindo. Não, ele estava trazendo à tona aquele anjo a sua realidade. Era para eu, da minha família Manassés, receber a bênção da primogenitura, mas foi tirado de mim, foi dado a Efraim. Então eu sou da família de Manassés. Está lembrando o anjo, eu não recebi a bênção. Entre essas famílias, a minha família é mais pobre. E detalhe, eu sou o mais novo. Não tem bênção sobre mim, sobre o primogênito. Eu sou o mais novo dele, eu sou rapo da taxa, como se diz. Então então Gideão ele está trazendo à tona, ele está dizendo, eu sou o mais pobre da família mais pobre, não tenho a bênção de Deus sobre mim. Então você percebe que ele também está deslocado, está geograficamente onde deveria estar, mas emocionalmente deslocado. Então Deus começa a agir e faz na vida de Gideão o que a gente já conhece. O que eu quero trazer nessa noite é o quê? Quando Deus quer usar a nossa vida, quando Deus quer fazer algo em nós, Ele vai nos tirar do nosso conforto, vai nos tirar das nossas zonas de conforto. E hoje, nessa noite, eu quero falar aos pais, e serve a mim também, que sou pai,
que está incumbido em nossa responsabilidade em enviar os nossos filhos, em introduzir os nossos filhos a essa vida para ser enviado. Podemos ver que tem muitos pais que castram os seus filhos. Isso normalmente não falando das mulheres aqui, mas isso normalmente é a cultura das mães, castrar o filho. Ou seja, quem nunca ouviu, filho, você vai casar, mas se não der certo, a sua caminha está aqui. Já ouviu essa história? Já ouvi. É isso? Aí. Você vai casar, qualquer coisa não der certo, sua caminha está aqui. Aquelas mães que castram o filho. Tem certeza, filho, você vai casar? Está muito novo. 30 anos o filho. Casa agora não vai não faz isso. Normalmente isso é cultura da mãe, protetora. Mas tem pai também que castra os seus filhos. Vou pedir para colocar aqui no telão, por gentileza, Salmos 127. Qual é o papel do pai? O que o filho representa nessa vida à luz da Bíblia? Salmos 127. Eu vou ler a partir do 3, o 4 e o 5, por gentileza. Os filhos são herança do Senhor. Já está aí o primeiro ponto para nós cuidarmos bem dos nossos filhos. Porque eles não são nossos. Veio de Deus, é dele, é herança do Senhor. Ele está na nossa mão para ser cuidado, bem cuidado, diga-se de passagem. Uma recompensa que ele dá. O 4, por favor. Como flecha na mão do guerreiro são os filhos nascidos na juventude. O que é isso? O que é flecha? Flecha para deixar guardada? Não, flecha é feita para lançar. Então é responsabilidade dos pais lançar o filho, introduzir o filho. Mas o que nós temos vendo no dia de hoje é filhos com 30, 35, 40 anos morando junto com os pais ainda. O pai não incentiva o filho, a mãe não incentiva a filha. Que ainda cuidar do filho de 35 anos. Eu quero lembrar os senhores e as senhoras hoje, e quem me assiste, seu filho não te terá para o resto da vida. Se assim você fizer, o que será dessa criança? O que será dessa mulher, desse homem quando você for? Nós não criamos filhos para nós. Nós criamos filhos para ser flechas lançadas. O 5, por favor. Como é feliz o homem que tem a sua aljava, é onde guarda as lanças, as flechas, cheia deles, está falando dos seus filhos. Não será humilhado quando enfrentar os seus inimigos no tribunal. Ou seja, naquela época, você ter filhos é honroso, porque você enfrentará, em outras traduções, o inimigo à sua porta. Quando chegar o inimigo na sua porta, você tem lá 7, 8, 10 filhos. Ele não vai enfrentar você. É isso que a Bíblia está dizendo, mas trazendo para o dia de hoje. A casa cheia é o seu legado, aquilo que você ensinou, a palavra de Deus sendo lançada. E o inimigo não prosperará. Porque a sua aljava foi cheia de filhos e foram lançadas. Mas é o nosso papel como pai. Eu lembro quando eu cheguei aqui, há 3 anos atrás, eu vim, fiquei 4 meses aqui sem minha família. Passei privações. Dormi na rua, fiquei dias sem tomar banho, dias fazendo uma refeição por dia, só um lanche, mas nunca peguei o telefone e liguei para o meu pai e para a minha mãe e disse: eu estou passando necessidade, eu quero que você me ajude. Não.
porque eu entendi que eu precisava fazer a minha história. Eu entendi que as privações que meu pai teve, ele teve, foi a história dele. Não quer dizer que eu preciso passar também privações, mas vai chegar um momento que você vai passar suas privações, você tem que passar sozinho. Você e Deus, você e sua esposa, você e sua família. Porque o seu pai, a sua mãe já fez o que tinha que fazer. Já te colocou no mundo, já te criou, já te instruiu. Agora, voa. Pega um rumo. Pega um alvo como flecha. Mas o que a gente vê é pai e mãe com filho dentro de casa com 20, 30 anos. E os filhos nunca crescerão, porque onde o filho está fazendo besteirinha, cagada, desculpa a expressão, a mãe está lá limpando as coisas dos filhos com 30 anos. O que será desse jovem? O que será dessa mulher? Então é de nossa responsabilidade lançar o filho como flecha. É de nossa responsabilidade introduzir. Até os animais têm a sua essência. O pássaro, quando chega no seu tempo de voar, o que a mãe pássaro faz? Empurra ele lá do precipício, porque chegou a hora dele voar. Sabe que tem a possibilidade de cair, mas ele tem que aprender a voar. Ele tem que aprender a caminhar sozinho. Vai chegar um tempo que ele precisa voar. Então até a natureza é conduzida a isso. Eu gostaria de ler também mais um versículo, mais um texto, Efésios 6. Hoje vamos falar no intuito da família, entre pai e filhos, e aquilo que, por mais que eu seja consideravelmente novo, eu nasci numa família grande, então tive bastante instrução, vi muita coisa. A Bíblia vai dizer, Jesus por andar em muito lugar via muitas coisas. Então eu andei bastante, ando bastante, vejo muitas coisas. É bem verdade, eu quero deixar aqui claro, antes da gente passar para o segundo ponto, é bem verdade que essas coisas acontecem por causa do trauma. Esses dias eu fui atender um cliente, era sábado, 4 horas da tarde, o cara tinha esquecido a chave dentro do caminhão, ele me ligou, eu cheguei lá, ele já se queixando, estou aqui já faz 1 hora, não acho ninguém para abrir esse carro, ainda bem que você me atendeu, estou cansado. Eu olhei para ele assim e disse, já era para o senhor estar aposentado, não era? Não, eu sou aposentado, mas eu estou aqui porque eu estou ajudando a minha filha. Aí eu disse a ele, quantos anos tem a sua filha? 20 e poucos, 25, 26. Eu falei para ele, eu acho que já está na hora da sua filha andar sozinha, não está? Eu nunca vi o senhor na minha vida. Nunca vi o senhor na minha vida, mas é o que eu costumo dizer, se o problema veio para você e você tem para oferecer, instrua. Instrua, aquele que tem, ensina. Esteja disposto a aprender também. Eu disse para ele, eu acho que já está na hora da sua filha andar sozinha, não está? Não, mas sabe aquele pai sempre tem uma desculpa? Não, mas é que minha filha é muito esforçada, então eu gosto de ajudar ela já comprou o apartamento dela, ela tem um carrinho novo dela, eu ajudei ela a trocar o carro, ela já está com outro carro novo, mas eu acho que já está na hora dela andar sozinha, não está? Aí ele abre o coração, ele diz, é que eu perdi uma filha. Aí eu falei, é isso aí. Aí é o ponto. Eu perdi uma filha. Ela morreu. Eu acho que ela tinha nessa faixa de idade. Então o pai, ele se sente, não sei como, não posso te dizer esse sentimento, mas ele se sente na obrigação de fazer aquilo que ela poderia ter feito pela outra e não teve oportunidade. Ele quer suprir essa falta, essa falha, vamos dizer assim, nesse filho. Eu falei, é aí que é o ponto. Eu falei para ele, eu bati no ombro dele, eu falei assim para ele, posso falar uma coisa para o senhor? Às vezes ajudar demais estraga, tá? Às vezes o senhor acha que está fazendo algo certo, mas não está. Porque pensa comigo, aquele senhor de 60, 70 anos já criou filho,
já pagou faculdade, como ele mesmo diz, já ajudou ela a comprar o apartamento, já ajudou ela a comprar um carro novo. Eu acho que já está na hora dele descansar. Eu acho que já está na hora, ele já fez a parte dele. Isso é natural, isso é da vida. Mas não, ele quer continuar fazendo. Mas é por causa do trauma de ter perdido uma filha. Ele quer suprir essa falta em cima da outra filha. E nós entendendo isso, não que nós somos melhor do que essas pessoas, mas nós que temos o Espírito Santo sobre a nossa vida, o Espírito Santo de Deus traz o que em nós? O equilíbrio. É entender aquilo que nos aflige, aquilo que nos magoa, e dizer, eu sei que eu perdi, eu sei que eu quero suprir, mas tem um limite para isso. Senão o velho morre trabalhando e a filha fica só, e aí Deus sabe o que vai acontecer. E aí eu vi que ele mudou de assunto assim. Aí eu olhei para trás, eu vi ela chegando de carrão, com o celular na mão e o outro aqui assim. Eu olhei, falei, eu entendi. Ele ficou sem jeito, trocou de assunto. E aí eu falei de novo, pus a mão no ombro dele, eu disse, às vezes ajudar demais estraga. Tudo tem um limite. E aí quem vai fazer a obra é o Espírito Santo. A gente planta, outro vem e rega, mas quem dá o crescimento é o Espírito Santo. É Ele quem traz a consciência. Então muitas das vezes isso é trauma. Você pode ver, às vezes você vê pai que não corrige o seu filho, porque tem trauma de uma perca. Já perdeu um filho, não quer perder outro, acha que se corrigir vai matar o filho. Ou se um dia quase perdeu e não quer corrigir, porque um dia eu quase perdi, eu não quero ter esse. É trauma. Vem com a pessoa do Espírito Santo e traz o equilíbrio. Eu quero começar com um texto, Efésios 6, do 1 ao 4, por favor. Filhos, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isto é justo. Aí eu te pergunto, ainda no primeiro, filho, obedeçam aos seus pais no Senhor, pois isso é justo. Uma criança de 6 anos, 7 anos, sabe interpretar isso aqui? Não sabe interpretar. Qual é a responsabilidade de um pai instruir o filho? É nossa. Porque você não vai esperar uma criança de 6 anos crescer, tiver 14, 15 e começar a ler a Bíblia e poder entender isso. Não. Você vai ensinar isso aqui para ele agora. Como? O 2. Honra o teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. É responsabilidade nossa de ensinar isso. Para que tudo te ocorra bem e tenha longa vida sobre a terra. Você quer que seu filho tenha longa vida na terra? Ensine hoje ele a obedecer a você. Ensine ele hoje a te honrar. Ensine hoje ele essas palavras. Mas como? De outra forma. Porque ele não vai saber ler e interpretar isso aqui. Como que eu vou ensinar os filhos hoje? Com limites, com nãos. Agora não pode, não é assim, não é desse jeito. O 4, por favor. Pois não irritem os seus filhos. Em outra tradução vai dizer, não provoquei a ira dos vossos filhos, antes criem no Senhor segundo a instrução e o conselho do Senhor. Não irrite os seus filhos. O que é não irrite os seus filhos? É você corrigir ele ficar irritado? É você corrigir, dar aquela varada e ele ficar irado? Não é não. Não é, porque a Bíblia ela não se contradiz. A primeira essência da teologia é a Bíblia explica a própria Bíblia. A interpretação, foge daí não, varão, vou precisar de você. Consegue ir lá para mim, Mike, por favor? A própria Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, não provoqueis a ira dos vossos filhos. Eu vou te explicar nessa noite o que é não provocar a ira dos vossos filhos. O que é não provocar a ira do vosso filho? É quando você diz assim ao seu filho, não faça isso.
Você o corrige porque ele mentiu. Mas depois ele vê você mentindo. Você está provocando a ira do seu filho, porque ele diz: meu pai me corrigiu, meu pai me bateu porque eu menti, e agora ele está mentindo? Você provoca a ira do seu filho. Quando que você provoca a ira do seu filho? Quando você não ama a mãe dele. O seu filho sabe. O seu filho sabe quando você não tem nenhum sentimento pela sua mãe. Quando o pai, aqui não é o nosso caso, graças a Deus, mas você que estiver me assistindo hoje e não é crente em Jesus Cristo, quando você, pai, trai a sua mulher, o seu filho sabe. Inconscientemente, espiritualmente, seu filho sabe. Gera uma ira dentro do seu filho espiritual e nem ele sabe o porquê. Mas é porque você não ama a sua mulher. Quando você diz ao seu filho: não engana, não trapaceia, mas ele vê você indo no mercado e recebendo um troco a mais de R$50 e ficando quieto, você provoca a ira do seu filho. Levi, como você pode me dizer que provocar a ira do meu filho não é corrigir? Nessa noite eu vou te mostrar alguns textos que a Bíblia nos ordena a correção dos nossos filhos. Um dos motivos é para nós salvar nossos filhos, a alma do nosso filho a não ir no inferno. A Bíblia diz: corrige o seu filho com vara e você o salvará do inferno. Olha que poderoso. Efésios 6, capítulo 4, por favor. Desculpa, já foi. Não provoqueis a ira dos vossos filhos. Provérbios 29, 15 ao 17, por gentileza. O que uma correção traz? Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu era uma criança. Eu vou falar uma palavra aqui, mas eu vou justificar, ela está na Bíblia. Eu era uma criança muito imbecilitada. Eu era uma criança muito imbecil quando era pequeno. Não sei porquê, mas eu era assim. E era para eu ser pior, diga-se de passagem. Mas meu pai sempre esteve em cima de mim, sempre me corrigindo. E a vara comia solta lá em casa, porque eu não era fácil. E uma das características de eu ter sido menos imbecil, segundo a Bíblia, foi a correção do meu pai. Porque corrigir, meu irmão, é cansativo. Correção dá trabalho. Ensinar dá trabalho. Antes de começar o culto, eu fiquei uns 4 minutos ali tentando fazer meu filho colocar a bola dentro do carro. E ele não, chorando e não. Parece que eu acho que ele estava me testando já para esse texto. Vamos ver se você... Não, eu quero a bola. Não, a questão não é trazer a bola para dentro da igreja. É ele saber que tem limite. Eu dizer que não é não. E se você cede, meu irmão, já era. Você cede hoje, amanhã ele está ganhando você de novo. Se você não faz seu filho chorar hoje, ele vai fazer você chorar amanhã. E não é eu que estou dizendo não. É pessoas, pregadores mais experientes do que eu. Eu copio algumas frases também. Se você não faz seu filho chorar hoje, ele fará você chorar amanhã. Provérbios 29, 15. A vara da correção. O que é vara, meu irmão? Vara é conselho? Não. Vara é castigo? Não. Vara é deixar sem videogame? Não. Vara é deixar sem celular? Não. Vara é vara. Vara é aquela que você enverga e bate. Eu não estou fazendo apologia à agressão, tá, irmãos? Que fique bem claro. Estou trazendo a palavra de Deus. Quando ela diz vara, é correção. Não é agressão, tá? A vara da correção dá o quê? Sabedoria. A criança não fica estúpida. Não cria estupidez. Dá sabedoria à criança.
Por isso que eu sou muito inteligente hoje. Apanhei muito. Mas a criança entregue a si mesmo. Ao quê? Aos seus desejos, às suas vontades, aquilo que ela quer, envergonha sua mãe. Uma criança que tem tudo que quer, pede quer, toma, eu quero, toma. Quando chega no mercado, faz você passar vergonha. Porque você vai com o dinheiro contado, mãe, eu quero, não dá, eu quero, deita no chão e começa a gritar. A vara da correção vai tirar isso. Ela vai trazer o quê? Sabedoria. Não tem, eu quero, toma então. Ela vai saber que na hora que dizer não, é não. A vara da sabedoria, mas a criança entregue a si mesma os seus desejos, as suas vontades, aquilo que ela só quer, e o pai e a mãe cede, trará vergonha à sua mãe. O 16, por favor. Quantos ímpios, 17. Discipline o seu filho, e este te dará paz. Olha que poderoso. Trará grande prazer à sua alma. Olha o poder que uma correção traz. Olha o poder de uma disciplina. Olha o poder da vara. Discipline o seu filho, e esse te dará paz. Trará grande prazer à sua alma. Eu, quando eu era jovem, mais novo, eu tinha um amigo que a gente sempre ficava junto na igreja. Só que o problema é que o pai dele não corrigia. O pai dele dava tudo o que ele queria. Naquela época eu ficava até irado. Meu pai não deixa, mas deixa o dele. Dava o carro na mão dele. Não sabia dizer não para ele. O que aconteceu? Onde está esse jovem hoje? Filho fora do casamento, afastado da igreja, afastado dos caminhos. Por quê? Porque nunca aprendeu o limite. Nunca soube o que era não. Não teve a disciplina. Ensina o teu caminho, ensina o seu filho no caminho que ele deve andar, para que quando ele se desviar e estiver mais velho, não esqueça do caminho. 1 Reis, capítulo 1, por favor, verso 6. Quando uma criança ela não é contrariada, quando uma criança nunca é colocada no lugar dela, não sei se eu já disse aqui, mas a criança ela não tem vontade própria. Criança ela não tem vontade própria. Não estou dizendo quando você vai a um restaurante, a uma lanchonete, a um McDonald's, você pergunta para o seu filho. Antigamente não, antigamente a gente sentava, o pai comprava, vai comer o que comprou. É bem verdade que hoje não é mais necessário ser tão ignorante assim. Se você levou o seu filho no McDonald's, o que você quer comer, meu filho? Não tem problema nenhum. O problema é que quando você impor alguma coisa, ele tem que aceitar. A minha filha de 8 anos, quando minha sogra está em casa, ela já solta as asas. E esses dias ela caiu na besteira de falar para a gente estava na mesa tomando café, ela falou, quero café. Eu falei, o bule já está em cima do fogão, é só ligar, dar uma aquecidinha, coisa que ela já faz, tem 8 anos. A gente tem que ensinar a criança já se virar. Esquenta o leite, adoça, põe o café e toma. Ela saiu batendo um pé, porque a avó estava em casa, foi para a sala, não quero mais. Falei, volta aqui. Volta aqui. Vai esquentar seu leite? Não, vai esquentar seu leite. Aí ela caiu na besteira de falar, então vocês vão tomar. Eu trouxe ela para perto de mim aqui, ó, pela orelha, e falei, como é que você está falando? Você não está falando com seus amigos. Eu vejo muito isso. Criança, o pai tem que pedir favor para a criança obedecer. O pai dá uma ordem, a criança não obedece. Por favor, meu filho, obedeça. Porque foi colocada uma cultura da esquerda, vou falar de política aqui não. Vou colocar uma cultura
que você não pode corrigir o seu filho, porque ele traz traumas. Você não pode repreender o seu filho, porque vai lhe trazer traumas. E aí, o pai, a mãe dá uma ordem ao filho, o filho não obedece, o pai... A técnica era o quê? Você abaixar e falar com o filho de olho a olho, né? Para não constranger ele, para não acuar o filho. Aí eu te pergunto, quando ele tiver a sua idade, o que você vai fazer? Se você não quer constranger seu filho quando ele é pequeno, falando de olho a olho, quando ele tiver a sua idade, o que você vai fazer? Filhos que são repreendidos pelo pai, ele fica nervoso, chuta o pai, dá um soco no pai, chuta a mãe. Quando esse filho tiver o seu tamanho, o que ele vai fazer com você? Quando esse filho tiver a sua força, como que você vai repreender se ele não aprendeu a te respeitar agora? Seu pai nunca... Pois bem, o que é um filho não repreendido? O que é um filho que nunca foi repreendido pelos seus pais? Conhece a história de Davi? Davi, já velho, teve alguns filhos, entre ele Adonias e Salomão. A Bíblia vai dizer que Davi, já velho, já de cama, Adonias toma liberdade de se consagrar a rei. Ele desce lá, pega as vacas, os gados cevados, os animais mata, faz uma festa, chama todo mundo e todo mundo começa a gritar: Adonias rei, rei. Ele não chama os profetas, não chama Salomão, porque Adonias nunca foi considerado rei, e a herança do reinado não era para Adonias. Mas Adonias tomou a intimidade, teve essa capacidade de se nomear rei. Sabe por quê? O texto vai dizer por que ele fez isso. Seu pai nunca o havia contrariado. A culpa foi de quem? De Adonias ser ignorante, estúpido, ao ponto de querer se tornar rei sem ser o mandado dele e sem seu pai estar morto. A culpa foi de quem? Do seu pai, que nunca o contrariou. Aí a Bíblia vai dizer, vai trazer os detalhes, nunca lhe perguntava: por que isso, por que assim, por que você fez isso, por que você brigou na escola, por que você respondeu à professora, porque você chutou o seu amigo. Não quer saber. Nunca lhe foi perguntado. Adonias também tinha boa aparência. Talvez é porque ele era bonito demais, não sei. Seu pai não queria lhe contrariar. A culpa foi de Davi. Está vendo o que nós trazemos para dentro da nossa casa? Para cima dos nossos filhos, quando nós nunca o contrariamos? Criança que chega com um brinquedo em casa que você sabe que não é dele. De quem que é esse brinquedo? Eu achei na escola. Se você achou, não é seu. Se foi na escola, tem dono. Faça seu filho chorar hoje, porque amanhã você não terá que chorar. Porque hoje seu filho chega com um brinquedo que não é dele na escola, amanhã ele está chegando com uma bicicleta que não é dele, uma moto e um carro, e você nunca mais poderá repreendê-lo, porque você nunca o contrariou. Ele vai falar na sua cara: agora você vem falar alguma coisa? Eu sempre trouxe coisa para dentro de casa. Porque a Bíblia vai dizer o seguinte, 1 Timóteo 3:5: se você não governa bem a sua casa, você não pode nem ser um líder. E muitas das vezes a gente vê por aí pessoas sendo levantadas a líderes, pastores, pregadores,
líder de grupo, líder de célula, mas a sua casa está destruída. A sua casa está em ruínas. O seu filho não obedece você. Você não consegue levar o seu filho à igreja. Antigamente tinha uma cultura, eu sou daquela época das igrejas pentecostais, e as irmãs diziam: vem para a igreja, porque enquanto você está na igreja, Deus está cuidando da sua família. Isso não é verdade. A Bíblia vai dizer: se você não cuida da sua casa, você negou a fé. É pior do que um ímpio. Você é pior do que um descrente. Provérbios 22:6 vai dizer: ensina o seu filho no caminho que deve andar. Como já disse aqui nessa noite, é no caminho, é para andar junto, não é para mandar o seu filho à igreja, é para caminhar junto. A Bíblia vai nos dizer: ensina o seu filho no caminho, ao deitar, ao levantar, ao sentar à mesa. O que está querendo dizer? Ensina a palavra de Deus ao seu filho. Toda vez que você levantar, ele está dizendo o quê? Com diligência, sempre. Leia a palavra, ensina o seu filho a palavra, porque ele nunca irá esquecer do Deus do seu pai. A responsabilidade do sucesso dos nossos filhos é nossa. 90% do fracasso dos filhos, ou sucesso dos filhos, é do pai, é da mãe. É bem verdade que tem as suas exceções. É bem verdade que tem muito pais honestos que ensinou o bom caminho para o filho e ele se desviou. Mas é bem verdade também que muitos pais que não deram bons exemplos dentro de casa e os filhos foram excelentes. Mas na sua grande maioria, o fracasso dos filhos, o fracasso da filha é responsabilidade do pai e da mãe. Provérbios, por favor, 20 e verso 11. Como nós vamos conhecer? A Bíblia vai dizer: até a criança mostra o que é por as suas ações, o seu procedimento revelará se ela é pura ou justa. Até a criança mostra o que é por suas ações. A ação da criança, o que ela faz, se é uma criança maldosa, se é uma criança que pratica o mal, o seu procedimento revelará se ela é justa e pura. Até a criança, ela consegue introduzir essa essência. Até a criança consegue introduzir isso na sociedade. Você vê, você olha, se a criança ela é justa, se ela é pura, com o quê? Com as suas ações, com aquilo que ela pratica, com aquilo que ela fala. As nossas crianças, meus irmãos, é uma esponja. As nossas crianças, ela capta tudo. A psicologia vai dizer que 90% da característica de uma criança é o que ela vê, é o que ela aprende, é o que ela ouve, o que ela está assistindo. Porque a criança, ela é formada por imitações, não pelo que você fala, mas pelo que ela vê você fazer. E esses dias o meu filho mais novo, que não tem muito acesso à música do mundo, escutou uma música, quinta-feira, até hoje ele está cantando. E eu estou tentando tirar isso da cabeça dele. Ele veio cantar para mim, eu falei: não, filho, essa música não convém. Escutou uma vez só, já faz uma semana, e ele está repetindo. Aí eu te pergunto: o que nós estamos
dando ao nosso filho para ele assistir? O que nós estamos apresentando aos nossos filhos? O que acontece? Uma criança nasce, o que é a primeira coisa que um pai faz? Nada contra, tá, irmão? Não quero ser religioso aqui. O pai coloca uma roupa de um time na criança. A primeira coisa que o pai faz, apresenta um ídolo à criança. Antes mesmo, muitas das vezes, de levantar a criança ao céu e apresentar ela a Deus, apresenta a criança um ídolo. Agora você vai ser corintiano, flamenguista, são paulino. Nada contra isso, não estou dizendo que isso é pecado, meu irmão. Eu estou dizendo, trazendo à luz aqui, o que é prioridade para nós. Nós esquecemos que nós somos espirituais. A gente se esquece que o inimigo trabalha no âmbito espiritual. E muitas das vezes, por nossa negligência, por nossa falta de atenção ou falta de tempo, nós colocamos nossos filhos em frente à televisão, ao frente do computador, e ao celular na mão dele, e esquece da vida. Não sabe nem o que está assistindo, não sabe o que está ouvindo, não sabe o que está vendo. Criança de 10 e 15 anos dentro do quarto, porta fechada, com o celular na mão. É bem verdade que tem muitos pais responsáveis que abaixam o aplicativo e acompanham o seu filho, mas tem muitos que não. E a Bíblia está nos mostrando hoje de quem que é essa responsabilidade. É só você ouvir. É só você ouvir pessoas profissionais da área, cristão, que estão dizendo, crianças novas, pequenas, com pouca idade, entrando na questão sexual cedo demais. Por quê? Por causa daquilo que é apresentado a ela, aquilo que é colocado na mão dela. E às vezes nós, como pai, eu tenho dó. Eu vou ser bem sincero para você. Às vezes a Laura me pede algumas coisas e me dá dó, corta o coração, porque ela diz, fulano tem, as crianças tudo tem, ciclano tem. Tá, mas não é hora para você ter, não é o momento. E nós, como pai, não queremos nosso filho sendo zombado na escola. Ah, você não tem? Seu pai não deixa? Nós não queremos isso. Mas nós, por mais que dói o coração, nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos. Eles não sabem. Ele pode chorar hoje, mas amanhã ele vai agradecer. Obrigado, pai. Obrigado por ter me criado desse jeito. Obrigado por ter me feito chorar hoje, naquela época, porque hoje eu estou sorrindo. E aí nós cedemos ao mundo, porque as crianças têm, as crianças tudo fazem. Tome cuidado, meus irmãos, que nós possamos ter cuidado. Hoje, agora não mais, porque estamos longe da família, não temos mais parente com todos aqui perto da gente. Mas na época, quando estavam em São Paulo, nós já tínhamos decidido que não deixaria nossos filhos dormir na casa de ninguém. Não porque eu duvidasse de um ou de outro, mas eu não queria criar esse hábito. Por quê? Porque o inimigo é sujo, ele está aí. E a gente sabe que a grande maioria dos incidentes que acontecem com as crianças é no seio da casa, é com parente, é com alguém bem próximo, é um vizinho confiável, é uma casa de uma família que você nunca imaginaria. Cuide dos seus filhos, ele é herança do Senhor, foi só dado para você como empréstimo. Quando chegar na glória, você dará conta do seu filho. Você dará conta daquilo que Deus te deu para cuidar. É de nossa responsabilidade.
Provérbios 23, por favor. 13 e 14. Provérbios 23, 13 e 14. Eu disse para você que a correção livra seu filho do inferno. E não é brincadeira, não é eu que estou dizendo, é a Bíblia que diz. Não evite disciplinar. Não deixe de disciplinar. Não se canse de disciplinar. Eu disse que disciplina cansa, mas o texto da Bíblia está dizendo: não deixe, não evite, não canse, não se fadigue de disciplinar a criança. Se você a castigar com a vara, não é com palavras, tá? Não é de castigo, não é tirando o celular, não é deixar de dormir na casa do amiguinho, não é deixar de videogame, é com vara. E mais uma vez eu digo, não estou fazendo apologia à agressão, mas é correção. Ela não morrerá. Ou seja, não evite disciplinar a criança. Se você a castigar com vara, ela não vai morrer. O texto está sendo sarcástico com você. Você não percebeu? O texto está tirando um sarro da nossa cara. Não deixe de disciplinar seu filho, ele não vai morrer por causa disso. O texto está rindo da nossa cara. Claro isso. Castigue-a você mesmo com a vara, e assim o livrará da sepultura. Isso nunca foi tão claro nos nossos dias. Quantos filhos morrem porque seus pais nunca o castigou, nunca o repreendeu? É aquilo que eu disse: chegou com um brinquedo em casa e nunca quis saber de onde veio. Hoje está assaltando, roubando moto, carro, e é pego pela polícia e é levado à sepultura. Em outra tradução, na minha tradução, vai dizer: e assim o livrará do inferno. É forte, né? Mas é uma verdade. É a Bíblia que nos diz assim. E nós hoje queremos criar os nossos filhos com banho-maria, agora mais do que nunca, porque uma criança de 3, 4 anos sabe coisas que nós de 3, 4 anos não sabia, ia saber lá com 8 anos, se não 10, porque as crianças estão nascendo mais evoluídas, isso é de fato. Aquilo que é apresentado para as crianças está sendo muito violento, está sendo jogado de goela abaixo. E hoje uma criança de 3, 5 anos sabe coisa que nós de 20, de 15, não sabia. Hebreus 5 e 8. Às vezes nós queremos ser mais santos do que o próprio Deus, porque nessa geração nova, o pai da super graça, os pais do super amor, que não pode corrigir, não pode repreender, é a super graça do pai, porque Deus é amor. Mas a Bíblia vai dizer, embora sendo filho, está se referindo a Cristo, ele aprendeu, Cristo, embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. O sofrimento, a repreensão também é um professor, e nós estamos querendo tirar isso dos nossos filhos. Desde o primeiro tópico que eu disse, quando você lança o seu filho e deixa ele sofrer na vida, não porque você quer ver ele sofrer, mas você quer ver ele aprender e ser alguém na vida. Mas os pais e a mãe estão castrando os seus filhos do sofrimento, e ele nunca vai aprender. O sofrimento também é uma lição, meu irmão. O sofrimento também é um professor. Embora sendo Deus, sendo Cristo, o Filho de Deus, ele aprendeu a obedecer. Como se aprendeu a obedecer? Por meio daquilo que sofreu.
E nós queremos ser mais santos do que o próprio Deus. E não queremos ver os nossos filhos sofrer com a repreensão, com o não, com agora não, e não vai fazer. Faça o seu filho chorar hoje, porque amanhã você não terá que chorar. Faça o seu filho sofrer hoje, porque amanhã você não vai sofrer. Alegrará o seu coração. Provérbios 22:15, já estou acabando. A insensatez está ligada ao coração da criança. Você já ouviu aquele ditado? É criança. Não, é criança, deixa fazer. A Bíblia já ensina, já está na Bíblia. Realmente, a insensatez está ligada ao coração da criança. Mas a Bíblia não diz que tem que estar lá. Olha o que ela diz: mas a vara da disciplina o livrará dela, da insensatez, da estutícia em outra tradução. Sabe aquilo? É de criança, deixa a criança. A Bíblia já diz realmente é de criança, é do coração dela. Mas não tem que estar lá. Tem que tirar do coração dela. Como que tira? Com a vara. A estutícia, o que é estutícia? Eu fui no dicionário buscar o que é estutícia. Se surpreenda vocês nessa noite. Tolice, olha o que a Bíblia está dizendo. A tolice da criança, a estupidez, o ato estúpido e a parvice. Parvoíce. Aí essa palavra me chocou. O que é parvoíce? Eu fui buscar o que é parvoíce. Idiotice, imbecilidade, babaquice, bobagem, besteira. O que a Bíblia está dizendo? A bobice do seu filho, a babaquice do seu filho, a estupidez do seu filho, não é eu que estou dizendo, tá, meus irmãos? É a Bíblia que está dizendo. Está ligado ao coração, é natural, está aqui no coração. E nós aprendemos na teologia toda quinta-feira. Vocês estão convidados a estar aqui, é de graça. Está no coração. O que é coração? É sentimento, vontade, querer. Está aqui no coração dela, a bobice. Mas como que tira essa bobice? Está aqui, com a vara da disciplina. O livrará, tirará essa bobice das crianças. A estupidez, a ignorância, a falta de senso, saber se portar, se colocar, aonde entrar, aonde sair, o que falar, aonde se intrometer, aonde não se intrometer. É aqui que você vai ensinar. É com a palavra, com a Bíblia numa mão e a vara na outra. Por quê? Porque você odeia seu filho? Provérbios 3:12, e eu termino. Olha que lindo que o texto diz. Olha que maravilhoso que o texto vai dizer. A comparação que o texto vai dizer. Pois o Senhor, Deus, disciplina a quem ama, que somos nós. Porque Deus, se Deus nos disciplina, já disse isso aqui nessa noite, por que nós não vamos disciplinar o nosso filho? E por que Deus nos disciplina? Pois o Senhor disciplina aquele a quem ama. Olha a comparação que o texto faz. Assim como um pai, que é eu e você, faz ao seu filho, de quem deseja o bem. Você quer o bem do seu filho? Você quer que seu filho seja alguém na vida? Você quer que seu filho esteja sucesso? Você quer que seu filho cresça? Quer que seu filho vá bem? Assim como o pai faz ao seu filho que quer bem. Como? Disciplinando. Essa comparação é mais linda. Deus corrige o filho que ama, que somos nós.
Aí ele compara, assim como você, que é pai, faz com o seu filho, que você quer ele bem. Que nessa noite essas palavras possam penetrar no seu coração. E eu digo, queria muito nessa noite poder trazer uma palavra que os irmãos iam estar derretendo de chorar agora. Com a glória, com o poder. Mas essa é a palavra inversa, para que você não chore amanhã. Que o Senhor possa encontrar, que essa semente, a palavra de Deus, possa encontrar corações abertos. E ela possa frutificar nas nossas vidas. Amém? Deus abençoe. Você pode se colocar de pé para nós orarmos? Minha mãe deve estar muito feliz essa noite, que a colher de pau comia solta lá em casa. A palavra do Senhor, ela é poderosa e eficaz. Ela é viva, ela é instrutiva. E é por isso que com certeza eu e você estamos de pé essa noite, literalmente agora falando. Porque a palavra de Deus, ela serve para a nossa edificação. E para a edificação daqueles aos quais o Senhor nos deu. Como nós vimos no texto. A nossa herança. A minha mãe está aqui essa noite e creio que ela não deva ter se arrependido de nenhuma correção que ela fez na minha vida, porque hoje ela está vendo o fruto da disciplina na minha vida. Se eu fui disciplinado, é porque eu tinha um coração insensato na minha juventude. E assim o Senhor faz conosco também, até os dias de hoje, porque Ele é o nosso Pai Celestial. Quantas vezes eu e você nos sentimos repreendidos por Deus? Eu falei aqui domingo, ainda bem que o Senhor não nos dá tudo que nós pedimos. Ainda bem, porque até hoje Deus age conosco como nosso Pai, como verdadeiramente Ele é. E Ele nos ama, por isso nos repreende. Ele nos ama, por isso nos exorta. Ele nos ama, por isso deixou a palavra dEle para instruir por onde nós devemos andar e como nós devemos nos comportar. E essa noite foi uma noite poderosa, maravilhosa de ensino, para trazer a nossa memória e para edificar a vida talvez de vocês que já têm filhos criados, filhos grandes, e estão aqui, estão vendo seus filhos, aonde que estão, aonde chegaram. E a nossa oração essa noite será para que nós, os pais mais novos, possam um dia estar aí onde vocês estão hoje, e quem sabe ver os nossos filhos aqui em cima, falando da palavra de Deus. Isso é poderoso, isso é maravilhoso. E é isso que a própria palavra de Deus nos ensina e nos instrui. Então que essa palavra crave no seu coração, para que você possa instruir os seus filhos. Você que já o fez, louvado seja Deus pela sua vida. Você ainda pode continuar fazendo, instruindo pais novos, instruindo os pais de primeira viagem, dizendo: ei, um dia eu fiz isso, um dia eu fiz aquilo. Porque está na Bíblia assim. E para nós que temos filhos pequenos, é um grande alerta de Deus para a nossa vida. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos para nós orarmos, para que nós pedimos para que o Espírito Santo de Deus possa guardar essa palavra no nosso coração, porque ela é fiel e justa, e em nome de Jesus vai se cumprir na nossa vida.
Pai, nós te louvamos e nós te agradecemos imensamente pela noite de hoje. Uma noite instrutiva, uma noite de conhecimento, uma noite direcional, uma noite onde nós cremos que pessoas foram edificadas, pessoas foram instruídas, pessoas foram exortadas, consoladas, disciplinadas. E o objetivo disso tudo, Senhor, é amor. Porque a tua palavra diz que o Senhor nos amou a tal ponto de dar o seu filho, o seu único filho, para que se nós crêssemos nele, nós não perecêssemos, nós teríamos vida eterna. A salvação, o ato mais lindo e sublime da tua parte para conosco, veio através da paternidade, de uma paternidade justa, de uma paternidade disciplinada, que deu uma missão ao seu filho, e o seu filho veio e cumpriu a sua missão. Foi obediente até a morte de cruz, porque ele sabia a vontade do seu Pai. Por isso nós pedimos essa noite, Senhor, faz-nos conhecer a tua vontade, a tua boa, agradável e perfeita vontade para a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, em meio a esse mundo caído, esse mundo mau, instruir os nossos filhos, a criar os nossos filhos, a sermos ainda bons filhos, que nós possamos servir de exemplo, Senhor, que nós possamos ser sal e ser luz, que nós possamos dar temperança, dar equilíbrio, trazer sabor, Senhor, deixar a vida das pessoas mais agradável, Senhor, que nós possamos ser luz, que nós possamos iluminar todos que estão na casa, porque a tua palavra diz que não se acende uma candeia e se coloca ela debaixo do velador. Não, pelo contrário, se coloca ela num lugar alto para que ilumine todos que estão na casa. E que assim seja a nossa vida, Senhor, que assim seja as nossas atitudes perante a todos, que as pessoas possam ver e ler a Bíblia através da nossa vida, que nós possamos ser cartas vivas, Senhor, que nós possamos servir de exemplo, que nós possamos ser imitadores de Cristo, assim como Paulo nos ensinou, Senhor. Que a tua palavra ela seja a base, ela seja o fundamento da nossa vida, para que lá na frente, lá no final da nossa vida, nós não venhamos a nos arrepender por algo que nós deveríamos ter feito e não fizemos. Não, pelo contrário, lá no final da nossa vida nós vamos nos alegrar, nós vamos nos regozijar, porque teremos plena convicção que fizemos tudo o que nós podíamos fazer. Coloca essa certeza dentro do nosso coração, Senhor, essa noite, e que o teu Espírito Santo faça a obra perfeita na nossa vida, para a glória do nome de Jesus Cristo. Não há
bendito e louvado seja o nome de Jesus. Você pode aplaudi-lo, por favor? Glória a Deus, aleluia. Pode assentar-se mais alguns minutinhos, por favor. Glória a Deus, obrigado pela visita. Que Deus lhe abençoe. Espero que o Senhor tenha falado ao seu coração. Ficamos muito felizes e vamos continuar nessa alegria, porque chegou a hora da nossa contribuição, a hora que a gente pode agir generosamente para com a obra do Senhor, para que o reino dele continue avançando. Momento de dízimo, momento de oferta, de contribuição, de semente, enfim. Temos os envelopes nas cadeiras, temos o Pix da igreja que está no telão. Veja a melhor maneira que você pode contribuir, que você possa fazer. Aquilo que te alegra, aquilo que te motiva, aquilo que faz você alegrar seu coração mediante essa atitude de poder abençoar a obra do Senhor, poder fazer ela prosperar, tocar vidas, as pessoas sendo salvas, sendo restauradas através da sua vida. Uma igreja que ora, uma igreja que instrui, curso de teologia, que evangeliza, que prega a palavra. É uma igreja em movimento que tem grandes testemunhos e você faz parte disso. E louvado seja Deus pela sua vida. Bendito seja Deus pela sua vida e pelo seu coração. Amém, irmãos? Separe uma quantia conforme o Espírito Santo lhe conduz a separar. Por favor, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agradecer o Senhor pela vida dos nossos irmãos que têm entendido a importância, Senhor, da generosidade para com a tua obra, para que haja mantimento, Senhor, na tua casa, como diz a tua palavra, para que não haja necessitados em nosso meio. A tua mão sobre nós estendida, Senhor, e podendo contemplar tudo que o Senhor tem feito nesse lugar e através desse lugar, é poderoso demais. Nós queremos te agradecer, Senhor, porque ainda na nossa infidelidade o Senhor permanece fiel, justo e verdadeiro, e louvado seja o teu nome por isso, Pai. Que o Senhor possa abençoar a vida dos meus irmãos que ofertam, que dizimam, que contribuem, que creem, que acreditam, que investem naquilo que estamos fazendo, Senhor, para a glória do teu nome, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Pode trazer sua oferta, por favor. Feliz demais, teu amor me comprou, sua paz meu canção. Glória a Deus. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Tem um cafezinho ali atrás, tem uns quitutes ali para nós tomar um café e bater um papo antes de nós irmos para casa. Estenda a mão em direção à sua casa, por favor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa noite maravilhosa, essa noite tão agradável que nós tivemos aqui, Senhor. Pedimos, Pai, para que essa palavra fique cravada nos nossos corações, que essas instruções, Senhor, sirvam para nós, para a edificação da nossa casa, Senhor, para a fundamentação da nossa casa, Senhor, para que nós possamos ter uma casa firmada na rocha, uma casa inabalável, uma casa forte, produtiva, Senhor, e uma casa feliz, onde o Senhor é o princípio, onde o Senhor é as diretrizes, onde a tua palavra, Senhor, é tudo dentro da nossa casa, Senhor, que nós possamos praticar verdadeiramente tudo que ouvimos hoje da parte do Senhor, Pai. Nos dê um resto de semana abençoado, nos leve em paz e em segurança para as nossas casas, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça, que o Senhor volte o seu rosto sobre ti e te dê a paz, em nome de Jesus Cristo, amém. E graças a Deus. Feliz demais.